Gente, hoje o programa pontuando mais uma vez dentro do banner de cidadania sustentável, trouxe aqui uma ideia genial. Nosso programa vai falar de empreendedorismo colaborativo, que é uma das ideias da economia criativa que a minha companheira partner aqui do programa, desse banner Cidadania Sustentável, está promovendo. Vai haver um evento, ela vai falar sobre esse evento e bem representa o moinho, que você vai saber de que nós estamos falando, o nosso amigo Arthur aqui bem representa o moinho e a sua ideia como uma economia, um empreendedorismo colaborativo dentro da ideia de economia criativa desse simpósio maior que a Vanessa está promovendo, que o moinho está apoiando. Eu espero que você goste do que nós vamos falar aqui agora, espero inclusive que você participe e logo depois da vinheta eu vou chamar a Vanessa para fazer as apresentações. Um minuto. Vanessa, antes de eu ler o texto aqui sobre o que eu quero falar, a minha contribuição aí da economia colaborativa ou do empreendimento colaborativo, eu queria que você falasse o que vai desenrolar no programa, depois você passa a bola para mim outra vez e aproveita e apresenta o Arthur. Fica à vontade. Obrigada, José Roberto, mais uma vez aí, estando contigo no banner, né, de Cidadania Sustentável. Muito importante para nós trazer o tema de empreendedorismo colaborativo como uma forma de compreender o quanto que isso tangencia, né, com a economia criativa, compartilhada, né, mas mais do que isso, o motivo que levou também a essa parceria, né, e apoio entre o Moinho e o próprio Estúdio Dialeto, que traz esse movimento aí para a cidade de preparar um ambiente mais inovador, mais criativo, incentivar mais o empreendedorismo, pensando em sustentabilidade. Então, a gente tem uma conversa preparada aí nesse sentido, e o quanto isso é importante, né, para a gente verificar o poder da rede, né, o poder de estar conectado às pessoas do local e poder realizar mais coisas que podem trazer transformações e significados diversos para a comunidade que dali pode participar, né? Então, o nosso tema central de hoje é o empreendedorismo colaborativo como uma base para a gente conseguir ter um ambiente criativo, um ambiente empreendedor de impacto. E aí hoje nós temos aí o Arthur, né, que é o representante do Moinho, também vai dar a contribuição sobre as ações aí que o Moinho tem feito e até colocar para a gente, né, a importância também deles estarem junto desse evento que vai acontecer no dia 28 de agosto. Obrigada, Arthur, pela sua presença e acredito que vai ser ótima a nossa conversa hoje. Imagina, Vanessa, eu que agradeço o convite, a oportunidade. José, da mesma forma. Vou começar só dando um leve ensejo, uma provocação, digamos assim, e já aproveito para me apresentar. Meu nome é Arthur, como a Vanessa disse, eu sou formado pela nossa querida UFJF e a minha formação é em engenharia. Penso que é possível a gente correlacionar com um fato quase que histórico, né, dentro dessa área de conhecimento, para a gente startar o nosso papo. E o fato é o seguinte: no contexto da Revolução Industrial, o motor a vapor ele foi construído em Birmingham, mas o seu criador, James Watt, morava em Glasgow pouco tempo antes. Só que ele teve que ir para Birmingham porque ele não tinha ainda tecnologia suficiente para produzir metal na Escócia. Então, como a produção era cara, era instável, ele se muda para Birmingham porque lá o processo já era mais evoluído. Naturalmente,
essa descoberta, né, essa invenção, essa inovação fez com que outras surgissem a reboque, como consequência, mas não de maneira aleatória. Foi necessário que houvesse, né, a interligação desse ecossistema em Birmingham, e isso fez com que esse ambiente altamente conectado exportasse durante anos invenções que contribuíram para a gente chegar onde a gente chegou. E aí eu já aproveito para fazer um destaque, né, que a Revolução Industrial, de certa forma, é um ponto de inflexão, inclusive pano de fundo para as discussões que a gente faz hoje sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade de maneira geral. Então, aqui, de maneira nenhuma, eu estou desconsiderando todos esses malefícios que a gente teve ao longo, né, dos últimos séculos. Enfim, eu acho que é importante a gente deixar, pelo menos, esse gatilho aqui e a gente startar a nossa discussão, porque não é coincidência a exponencialização desses resultados, né, dessas descobertas, acontecerem em cidades que são colaborativas, em ecossistemas que são colaborativos. Então, acho que é nosso objetivo dentro desse momento, dentro desse painel, discutir um pouco mais sobre isso. De novo, reitero a minha felicidade em poder participar e pautar esse assunto tão importante para o mundo, mas principalmente no contexto, no cenário de Juiz de Fora. Obrigada, Arthur. Zé Roberto, volta a palavra para você. Tá ok. Eu fiquei mudo aqui. É que aqui em casa estava barulho, eu não queria que saísse na tela. Obrigado, Vanessa. Gente, olha só, vocês viram aí pela fala do Arthur e da Vanessa que a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando principalmente de cidadania, nós estamos falando de ambientes colaborativos em cidades. Né? Então, o empreendedorismo colaborativo ele pode partir de núcleos pequenos, como ele citou aí, que uma cidade, né? E a gente poderia citar várias cidades ao redor do mundo que tiveram outras descobertas que levaram um conjunto de pessoas em torno de uma ideia, levaram ao desenvolvimento. Mas nós estamos falando de economia colaborativa, eu queria passar algumas definições de ordem técnica, mas bem breve para não atrapalhar. Vamos dizer assim, para que a gente não perca a visão de que a cidade de Juiz de Fora participando aí da economia criativa, e isso não está restrito a Juiz de Fora, outras cidades podem tentar entrar nesse simpósio que vai haver dia 28, aí, patrocinado pelo Estudo Dialeto, com apoio do Moinho. Outras cidades podem participar. Por quê? Porque nós estamos no ambiente virtual, não é verdade? E, mais uma vez, nós estaríamos, assim, a nossa cidade colaborando com outras cidades e até, quem sabe, recebendo ideias de projetos e pessoas que queiram participar, que queiram falar, elas podem se inscrever. Bom, eu vou passar minha leitura rápida aqui, bem rápida para a gente não perder muito tempo. Vamos falar um pouquinho sobre qual que é a ideia do empreendimento colaborativo, assim, uma ideia entre as boas ideias da economia criativa, o empreendimento colaborativo. Como é que seria isso aí? Então, vamos saber o seguinte, olha bem, o empreendedorismo colaborativo ele é uma iniciativa social, ou seja, ela é coletiva, como uma rede de empreendedores dedicados a solucionar problemas de maneira conjunta e ágil, né? Isso significa que esses negócios trocam experiências e necessidades, contribuindo de forma ativa para o fortalecimento da rede empreendedora, né? A economia colaborativa ela é um modelo de negócio que tem como foco partilhar bens e serviços, certo? Ao invés de você adquirir. Com o empreendimento colaborativo, é possível estabelecer parcerias que contribuam para que as empresas se desenvolvam mutuamente. Então, a ideia é um ajudar o outro. Funciona como uma via de mão dupla, onde pode haver indicação de clientes, de ideias ou mesmo troca de serviços. Eles vão, tanto a Vanessa quanto o rapaz, o Arthur, vai falar sobre isso. O objetivo é fortalecer o negócio e as parcerias, contribuindo para um ecossistema empreendedor. Englobando diversos segmentos, a economia colaborativa não é mais uma tendência, pois ela já está em movimento e ela já movimenta muito dinheiro ao redor do globo.
Esse modelo de negócio ele gerará 335 bilhões em receita até 2025, sem falar que essa modalidade está sendo muito bem aceita no mercado brasileiro. De acordo com o estudo da CNDL-SPC, 89% dos brasileiros que a experimentaram ficaram satisfeitos com a experiência. A economia compartilhada une dois propósitos, que é fazer o orçamento render, contribuir para um mundo melhor, a partir do uso racional de bens e serviços. Inclusive, o Moinho é um grande exemplo disso, esse projeto é um grande exemplo disso, vocês vão ouvir aí. Exemplos de economia colaborativa, o Airbnb, por exemplo, é um exemplo de hoje a startup é uma das mais valorizadas do mundo, além disso é uma ótima representante da economia colaborativa. A Dog Hero resolve problemas de quem vai viajar e não tem com quem deixar seu pet sozinho em casa, conectando cuidadores e donos de animais. Ela promove a confiança de usuários, pois oferece um sistema de pontuação que permite dar nota ao trabalho dos cuidadores. A Enjoei é até um nome interessante, né? Une pessoas que querem se desapegar de bens. Por exemplo, você está com um computador, é novo, mas você não se adaptou, ele tem uma boa configuração, você cede, aluga ou mesmo vende, isso mantido em rede, né? Alguém procura, isso já existe aí no Facebook e desculpa aí, gente, errei aqui, e no Instagram, né? Você tem também a Yellow, o My Open Closet, com foco na facilidade de partilhar roupas para ocasiões especiais. A Open Closet baseia-se no modelo de economia colaborativa também, prestigiando a conectividade entre os consumidores com anunciantes das peças. A plataforma promove o compartilhamento. Existe compartilhamento, inclusive, a Vanessa até citou aí, de informações. Entre outros, para pessoas colocando um ponto final na necessidade de um estacionamento. O Uber é um sistema que todo mundo conhece, é considerado um dos ícones da economia colaborativa. Então, o Moinho é um empreendimento que está revitalizando as antigas instalações do Moinho em Veracruz, na zona norte de Juiz de Fora. Ele é um polo de empreendedorismo, inovação e criatividade, e nós vamos falar como que ele está inserido nessa economia colaborativa e como que ele está inserido e o apoio que ele está dando à economia criativa que a Vanessa está patrocinando aqui na cidade. Já no quarto encontro, tivemos 3 anteriores que foi um sucesso. Então, eu vou passar a palavra à Vanessa, para a Vanessa introduzir o que o nosso amigo Arthur vai falar sobre o Moinho, sobre o trabalho dentro da ideia de economia ou de empreendimento colaborativo. Fique à vontade, Vanessa. Obrigada, José. Mais uma vez aí, você falando, tudo converge para a questão da rede, né? O poder da rede. Hoje em dia, a gente vive num ambiente extremamente complexo, onde não se tem tempo mais para separar a criação da produção e até chegar onde tem que chegar. Tudo tem que acontecer ao mesmo tempo. Senão você corre o risco de estar desatualizado, né? Porque a cada segundo tudo muda, né? Tudo muda. E a gente sofre essas adaptações, né? Então, a gente vive num momento propício e necessário de caminhar junto, né? E uma cidade que ela visualiza isso de uma forma clara, ela sempre vai estar na frente. Então, uma das bases, né, que eu acredito que seja um motor bem interessante para a economia criativa é o empreendedorismo colaborativo. Né? Você ter uma estrutura organizacional, que seja, ou ser uma pessoa de atitude, porque nem sempre o empreendedor necessariamente precisa ter um negócio, mas ele precisa ter comportamentos, atitudes para resolver problemas, né?
e você olhar para além, além daquilo que você faz para entregar, mas interagir com o espaço ao seu redor, né? Olhar quem está fazendo o quê, que tem algo que tangencia com o que você está fazendo, que pode dali gerar mais alguma coisa que eu ainda não pensei. Existem possibilidades de você inovar, de você disparar a criatividade quando você está num ambiente que você conhece a diversidade dele, os problemas que ele tem, né? E os recursos que estão aí disponíveis, porque a gente tem que evitar criar roda, porque a roda já foi criada. A questão é a gente andar junto, né? Andar junto e se complementar. Então, o tempo todo, do trabalho que eu venho desenvolvendo aí, que você falou, né? Já vai para o quarto encontro, eu nem vi passar. Foram todos bem produzidos os temas para introduzir economia criativa na cidade e também discutir parte de tecnologia relacionada a isso. Né? Esse ano a gente vai trazer o tema cidades criativas para o desenvolvimento sustentável, inclusivo, que é também algo que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo uma transição, né? Uma transição forçada, assim, muito rápida, a gente precisa pensar o nosso espaço urbano, né? E rural também, né? Que compõe aí a nossa região, para que isso proporcione mais qualidade de vida para as pessoas, que as pessoas consigam enxergar os espaços comuns como algo delas também, né? E também aproveitar mais das estruturas e recursos que são criados na cidade para a gente conseguir evoluções, né, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, porque se a gente não usufruir bem das estruturas, o que acontece? A gente tem uma atrofiação, né? Se não é usado, para que vai ter, né? Então, a gente tem que ter uma certa preocupação de onde eu estou, com quem eu estou, quais são os grupos que podem pertencer àquilo que eu estou resolvendo. Então, isso tudo muito bem articulado tem um poder enorme. Eu costumo dizer o seguinte, que quem faz uma cidade diferente são as pessoas. Não é porque ela tem uma praia maravilhosa, não é porque ela tem ali aquele ambiente perfeito, mas as pessoas são felizes naquele lugar, as pessoas são criativas. Às vezes, num espaço que não tem nada, você tem a felicidade. Você tem as pessoas ali vivendo bem dentro da cultura que ela tem, né? Então, a gente tem que saber olhar com empatia para as coisas. Né? Muitas vezes, aquilo que soa uma coisa precária para você, para o outro, é uma riqueza. É verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas leituras. E é muito importante a gente trazer aqui essa importância de não apenas promover esses temas tão, digamos, entre aspas, novos para a comunidade, né? A gente ter condição de mostrar o que existe já, o que está acontecendo, de que forma está acontecendo, né? E mostrar que é importante a gente fazer quem está, né, à frente desses conhecimentos, poder trazer projetos de exemplo, né, para que tenham mais pessoas se aderindo a isso. Que não adianta eu falar de economia criativa, não existe nada de economia criativa dentro da cidade. Não adianta eu falar de empreendedorismo colaborativo se nada está acontecendo aqui, né? Fica intangível, fica uma coisa distante das pessoas.
Mas não, a gente está trazendo coisas que existem, a gente quer evidenciar, a gente quer colocar para funcionar mais ainda, né? E Juiz de Fora tem vários exemplos que, dentro dessa perspectiva colaborativa, funciona ainda de forma bem tímida, digamos, mas existem grupos que se articulam via WhatsApp, via Facebook, né? Que no momento que você precisa de algo, rapidamente aquela resposta chega para você. Então, a gente está num momento também de mudança de pensamento do próprio empreendedor, que é importante quando no momento que alguém joga alguma coisa num grupo perguntando, se você responde, você está ali ganhando uma moeda com aquela outra pessoa e com as outras que estão assistindo. Pô, o cara olhou e respondeu. Ele deu uma solução para mim. Na hora que eu jogar a minha, vai acontecer a mesma coisa comigo, né? E a gente espera que isso se fortaleça mais ainda. Por exemplo, a questão dos encontros de economia criativa. Eu sou uma pessoa sozinha no meu empreendimento, sou pequenininha, né, digamos, entre aspas. Mas no momento que eu me associo a partes que têm interesse daquela mesma coisa que eu tenho interesse, aquilo cresce, aquilo toma estrutura, aquilo vai para frente, né? O primeiro encontro de economia criativa eu tive apoio da universidade, sempre tive apoio da universidade, né? E de outras estruturas. E cada ano que passa vem outras pessoas apoiando, né? Então é sinal que isso é algo que faz sentido não só para mim, né? Mas para uma comunidade que também vê a importância de colocar o tema em pauta e que dali vai tirar algum caminho para ela também, né? É igual neste ano, a gente tem parceria, né, com apoio do Moinho, que não tem como fazer um encontro desse, né, online, tudo no modo eu. Ficaria complicadíssimo a estrutura, o bastidor do dia do encontro, né? E sempre com aquele primor, aquela coisa de cuidado com as pessoas que estão participando, é impossível fazer isso sozinho. E aí nós temos aí a felicidade de ter o Moinho, que é um empreendimento que chegou na nossa cidade há pouco tempo, mas que já vem com essa mentalidade de colaboração, né? De inovação, de que se essas coisas não forem trabalhadas na cidade, para eles também fica um pouco sem sentido, o espaço pode ficar vazio lá, né? Se não tiver pessoas com vontade de empreender, assim como também, né, para questões do estudialeto, se eu coloco um serviço muito evoluído à frente do que está acontecendo e não tenho uma educação de mercado para isso, eu posso desistir, né? Então, a gente tem que sempre estar preocupado em que, mais do que fazer esse movimento de elaborar serviço e vender serviço, a gente tem que preparar o ambiente para as coisas evoluírem, né? Eu acho que é bem nesse sentido da gente pensar nas possibilidades que a atitude, né, de um empreendedor colaborativo pode ter se ele olhar para além daquilo que ele faz. Ele pode ter uma rede que vai ajudar ele, por exemplo, num financiamento coletivo de algo que sozinho ele não faria, e que se ele é pequeno, ele não teria condição de pegar um financiamento, por exemplo, né? Ele pode ter acesso a conhecimentos diversos que ele não teria sozinho. Então, ele pode andar muito mais rápido junto. E esse tema, ele tangencia muito esse tema da cidade criativa também. E agora, assim, vou passar a palavra um pouquinho para o Arthur aí, para ele falar as motivações também do Moinho
e, e como que eles enxergam também essa iniciativa do encontro e de estarem apoiando também esse encontro. É isso. Diz aí, Arthur. Conta para nós a história do Moinho, a motivação, se vocês estão empolgados. Perfeitamente. Vou pegar a última fala da Vanessa, que ela toca sobre a possibilidade das pessoas andarem mais rápido, né? Talvez sozinhos a gente até consiga andar mais rápido, mas aí vem a famosa frase que junto a gente vai mais longe. Eu acho que essa é a perspectiva quando a gente vislumbra ter uma cidade efetivamente transformada, ainda mais num contexto delicado que a gente vive, né? Eu já acompanhava alguns relatórios internacionais sobre sustentabilidade, e aí da ONU em 2020 já estava muito bem colocado que a mudança que estava acontecendo ela não era necessária para superar todas as dificuldades que a gente já estava enfrentando e que foram bem se tornaram mais agudas por conta da pandemia do Covid-19. E aí hoje, vou até ser fidedigno aqui e pegar a fonte, salvo engano, a ONU mesmo disparou algum aviso falando que a gente pode chegar num ponto insustentável, foi a ONU mesmo, um ponto insustentável no contexto de sustentabilidade a nível global. E todas essas preocupações, naturalmente, elas são latentes porque não existe outro planeta, né? Bem, há quem diga que seja mais fácil colonizar outros, mas eu ainda tenho convicção que a gente pode transformar o planeta, o país, as cidades que a gente vive. E importante também colocar, né, que a batalha, né, a guerra pelo desenvolvimento sustentável, ela vai ser travada invariavelmente nas cidades também. E, de novo, reitero a importância da gente pensar global, mas agir local. E, no meu entendimento, o Juiz de Fora tem totais condições de fazer esse enfrentamento, desde que a gente faça a conexão desses atores, como a Vanessa, como o José, como eventos e congressos, atividades que pautem esse tema, assim como o quarto encontro de economia criativa que o Moinho vai apoiar. Mas, retomando o que a Vanessa disse, os problemas eles já existiam antes e vão existir cada vez mais. A gente precisa agora entender como que a gente pode minimamente contribuir para a solução deles. E aí é nesse contexto que o Moinho surge e valorizando uma palavrinha importante que já foi falado aqui, as pessoas e a felicidade delas. Criatividade, ela também não é um fenômeno aleatório, né? É claro que existem pessoas mais criativas, menos criativas, mas quando a gente vai pautar criatividade, a gente, aqui no Moinho, entende que as pessoas primeiro têm que se sentir bem com elas mesmas, têm que estar felizes, têm que ter ali as suas condições mínimas, né, de existência atendidas, para que aí sim a gente possa falar sobre algum processo de inovação, um processo de criação. Então, existe um cuidado muito grande da nossa parte com o entendimento e com a situação das pessoas mesmo, e o contorno do Moinho, para além de desenvolvimento sustentável, ODS, ESG, está sempre nessa inspiração de pessoas e na transformação da vida daquelas pessoas, e aí a gente, escalando esse movimento, a gente consegue transformar, por exemplo, a Zona Norte, Juiz de Fora, enfim, e aí a gente segue esse caminho. E o Moinho, ele surge, então, a partir dessas motivações, entendendo que em muitos dos casos, faltam oportunidades para as pessoas serem o que elas realmente têm potencial para ser, o que elas querem ser, enfim. E ao ter essa motivação, muito próxima à sua origem, o Moinho ele se coloca como um mini centro urbano. E finalmente vou falar exatamente o que é o Moinho, né? Então, o Moinho é esse empreendimento que revitalizou o Moinho Vera Cruz, e hoje conta com 33 mil metros quadrados, dividido em 4 eixos. Empreendedorismo, então a gente tem algumas lojas no térreo do complexo, e aí causa muita confusão se a gente é um shopping, enfim. Essa é uma das primeiras questões que eu gostaria de deixar bem colocado. O Moinho não é só um shopping, o Moinho é muito mais complexo também do que essa estrutura, porque a gente ainda tem um prédio dedicado para atividades na área da saúde,
e um foco na saúde preventiva. A gente tem alguns dados que indicam que mais de 40% das doenças não transmissíveis elas poderiam ser evitadas se elas tivessem sido prevenidas anteriormente. A gente também tem um segundo complexo, um segundo prédio voltado para a educação, e um relatório da Unicef aponta, né, uma preocupação com como a educação no Brasil pode regredir por conta da pandemia, por conta desse período que a gente está vivendo. Se já não vinha bem antes, é uma preocupação ainda maior depois, e a gente sabe que a educação é a base de tudo. E, por fim, a gente tem um quarto eixo, que é o eixo da moradia. A gente vai ter, dentro das instalações do Moinho, alguns apartamentos residenciais e uma operação de hotel ainda não definida. Existem algumas coisas ainda a serem acertadas, mas, então, nos 4 eixos de comércio, educação, saúde e moradia, o Moinho se configura como esse mini centro urbano, como essa nova centralidade para Juiz de Fora, especialmente na zona norte de Juiz de Fora. E, da minha parte, eu não sou responsável por todo o empreendimento, existe uma célula dentro do Moinho que ela é destacada para pensar especificamente impacto. E aí eu vou aproveitar para talvez conceituar um pouco mais de impacto, né, visto a discussão que a gente está tendo, porque tratamos rapidamente sobre economia criativa, economia colaborativa, talvez a gente tenha ainda possibilidade de citar a economia digital, uma economia mais centralizada, enfim. Então, a gente parte de um princípio de novas economias, de novas relações econômicas, nesse novo contexto também de aceleração digital que a gente viveu. Há quem diga que a gente evoluiu 50 anos nos últimos 2, a nível de tecnologia. Eu não sei precisar o certo, né? Isso é um pouco mais objetivo. Fato é que a gente vive isso no nosso dia a dia. E aí, impacto, a gente entende na melhoria da qualidade de vida das pessoas, principalmente quando a gente fala sobre fazer isso para muitas pessoas e durante muito tempo. Então, é claro que existem várias definições também, estou dando uma pincelada no tema, para a gente conseguir voltar para a discussão, fazer o diálogo do evento, enfim. E, via de regra, essas inovações que causam esses benefícios na vida da população, elas não conseguem ganhar toda essa escala e ser exponencializadas se elas não integrarem de novo, e por isso a provocação inicial, não é possível a gente enfrentar todos esses problemas se a gente não conectar o que hoje tem falado muito de quádrupla hélice, que é o governo, as instituições de educação superior, as empresas e a sociedade civil. Aqui no Moinho a gente não pretende, não se coloca como um ator que vai fazer a função de outros. Obviamente a gente quer jogar junto, quer trabalhar junto, mas entende que cada um tem as suas funções, e aí juntos, coordenando ações, a gente pode conseguir pautar desenvolvimento sustentável em Juiz de Fora e conseguir o objetivo final, que é causar esse impacto na qualidade de vida das pessoas. Falando de forma mais objetiva e mais tangível, para sair do campo um pouco romântico, o qual particularmente eu gosto muito, o Moinho Lab, que é o hub de impacto socioambiental do Moinho, ele tem basicamente 2 objetivos: fortalecer os negócios locais da Zona Norte, partindo da Zona Norte para Juiz de Fora, e também fomentar o desenvolvimento de startups de impacto, ou seja, startups que buscam soluções para problemas socioambientais. E aí, dentro desse arranjo, existe dentro do Moinho uma série de mecanismos geradores de empreendimentos. Então, vou aproveitar até para justificar o uso da máscara, pessoal. Eu ainda estou no Moinho e, naturalmente, penso que a gente não pode, ainda que com o avanço da vacinação, afrouxar as nossas medidas de segurança, de restrição nesse sentido. Então, peço desculpas, talvez o áudio tenha saído um pouco abafado, mas essa é a razão. E, nesse momento, eu estou no auditório do Moinho, um lugar onde a gente espera receber eventos, congressos, palestras, capacitações, enfim. É um local também pensado para receber não só as pessoas, mas também as suas individualidades. A gente, por exemplo, não colocou assentos fixos
no auditório, porque a gente entende que as pessoas podem simplesmente pegar uma almofada e se sentar da forma que for mais conveniente para elas, porque assim elas vão se sentir melhor, e aí a gente consegue, através das pequenas ações, inspirar a criatividade, para além de todo o layout, enfim. Mas é um auditório que hoje tem capacidade para aproximadamente 200 pessoas, e da onde eu e Vanessa, ou melhor, Vanessa e eu, porque o protagonismo do evento é dela, estaremos aqui no final do mês. E aproveito para usar o exemplo do evento, Vanessa, porque o Moinho ele entende que já existem uma série de iniciativas em Juiz de Fora que pautam esses assuntos e essas temáticas relevantes, e a gente não quer de maneira nenhuma se colocar como protagonista de todas elas. Na verdade, o Moinho se entende como palco dessas iniciativas, e aí, então fica o convite não só para participar do evento, mas para a gente pensar em outras iniciativas que a gente consiga explorar o que já vem sendo feito em Juiz de Fora, pensando em trazer iniciativas de fora, mas valorizando o que a gente já tem aqui. Enfim, e então, além do auditório, a gente tem salas multiuso, que vão ser ainda concluídas, mas que vão funcionar para receber eventos, cursos, capacitações da mesma forma, e a gente compõe o quinto andar do complexo do Moinho, que é um andar que conecta todos esses eixos que eu comentei com você. Na verdade, conecta o prédio da educação, o prédio da saúde, o prédio da moradia. É o único andar que faz essa integração de todo o espaço. Então, pensando em receber esse tipo de evento e de atividade aqui e deixar as pessoas sempre muito próximas. E não quero ser chato, mas para reforçar, né? Não é aleatório o surgimento de inovações e de ideias que são depois desdobradas em outras iniciativas. Isso se dá, no primeiro momento, no mínimo, pela conexão dessas pessoas. E, falando em compartilhamento, a gente ainda tem um outro mecanismo relevante que eu penso, que eu preciso citar aqui, que é o coworking. A gente vai ter um coworking, um ambiente compartilhado de trabalho, para, de saída, atender 60 posições, para pessoas, organizações que já estão desenvolvendo soluções para problemas socioambientais. Então, se vocês me perguntarem se a gente quer ter, nesse primeiro momento, a Google aqui dentro, eu te diria que não, porque a Google, nesse caso, ela pode ajudar, né? Ela pode ser uma empresa suporte para a gente desenvolver essas soluções aqui. Mas a gente entende que a gente pode ter, nesse coworking, o desenvolvimento de uma solução que, por exemplo, desenvolva uma tecnologia que faça com que o plástico degrade mais rápido, ou que a gente limpe o Rio Paraibuna, ou que a gente ofereça através de uma startup, um curso de idioma para pessoas em vulnerabilidade, que não poderiam pagar por um cursinho tradicional, enfim. É esse tipo de iniciativa que a gente imagina ter no coworking, de certa forma, compondo toda essa estrutura, né, com muitos metros quadrados, mas que, para além dos metros quadrados, precisa ter pessoas aqui dentro, de novo, reforçando a fala da Vanessa, pessoas que pensem em inovação, que pensem em empreendedorismo, que tenham essa postura e que possam ser potencializadas por esses mecanismos, pelas atividades que a gente vai fazer aqui dentro. E aí, dessa forma, né, na conexão do espaço com as pessoas, a gente entende que a gente vai ter um lugar. E, de novo, falando sobre o compartilhamento, o Moinho tem como slogan, talvez, não sei exatamente o termo técnico, mas ser o lugar da vida coletiva. E aí eu acredito que também tenha bastante convergência, e é por essas e outras que a gente está recebendo e apoiando o evento da economia criativa, o quarto da série que o Estúdio Dialeto e a Vanessa estão propondo. Expliquei mais, pessoal, ou compliquei mais? Não, Arthur, você explicou bem, obviamente que bem. A gente vê que o projeto está totalmente integrado dentro na sua cabeça. Mas, assim, e você passou isso para o público. Agora, eu vou falar de curiosidades particulares minhas, que, de repente, são curiosidades do nosso público aqui. E como a gente está falando de empreendedorismo, de colaboracionismo e de criatividade, eu sou da área de educação. Eu sou engenheiro como você também, mas eu também sou professor. E eu gosto muito dessa área de educação. Você até mencionou sobre a questão da educação. Você falou que ela, de repente, não se sabia se ela estava tão bem, mas que agora deu um vácuo.
e esse vácuo ele parece que prepara uma modificação, uma outra forma de interação e tal, que a gente não sabe como é que vai resolver isso aí. Bom, esse é o primeiro dado que eu queria te perguntar. Como é que vai funcionar o moinho com relação à questão da educação, que você citou essa célula de educação, e também da saúde? E você falou da conexão com a Zona Norte. Eu queria que isso ficasse explicitado para o nosso público, né? Porque você explicou bem o projeto dentro da ideia que a Vanessa colocou e do quarto encontro e tudo, e vocês estão aí colaborando e apoiando, mas como que, para Juiz de Fora, Zona Norte, educação e saúde, como que vai ser isso aí? Como é que vai funcionar? O que o nosso público pode esperar? Ótima pergunta, porque a gente vai desmistificando algumas coisas e vai, talvez, tangibilizando para as pessoas entenderem o que realmente o Moinho vai fazer. Vou começar pela Zona Norte. E, além da gente ter revitalizado as antigas instalações do Moinho Veracruz, eu vou trazer e compartilhar com vocês mais uma curiosidade. O prédio, durante muitos anos, durante décadas, ele foi o prédio mais alto de Juiz de Fora e um prédio que era um moinho mesmo, né? Então, fazia todo o processo de beneficiamento de grãos. O que dialoga com o período econômico, né? E com o vetor econômico que Juiz de Fora sempre foi para a Zona da Mata e que, de certa forma, perdeu essa relevância ao longo, né, das últimas décadas no século passado. E aqui a gente está também se colocando como um ator que pode pautar essas questões para que Juiz de Fora seja um vetor de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo. E a relação com a Zona Norte, ela se dá por essa vocação, e quando a gente fala em inovação, empreendedorismo, é importante também a gente trazer essa palavra, né, para o jogo, porque uma brincadeira que eu faço é que talvez seja impossível a gente trazer a indústria naval para Juiz de Fora pelo simples motivo da gente não ter mar, mesmo que a gente esteja próximo, né, do Rio de Janeiro. Porque não é a nossa vocação, e está tudo bem. Então, a gente tem que entender quais são as nossas, e a da Zona Norte, especificamente, ela a vocação ela está relacionada à questão industrial, está relacionado ao empreendedorismo e está relacionado até ao contato com áreas rurais. Então, o Moinho se coloca dentro da Zona Norte e, de certa forma, tenta retomar essas vocações que, não diria nem que estão adormecidas, a gente não gosta de se colocar como algo que existe, né, antes e depois do Moinho, né? A Zona Norte sempre existiu, esteve aqui e a gente tem muito respeito por essa história. O que a gente quer fazer aqui é potencializar o trabalho das organizações, das pessoas que já estão aqui, como eu falei, mais especificamente nessas vocações e nessa localização com a Zona Norte. E aí, a gente sabe também que, historicamente, a Zona Norte acabou se tornando uma área mais afastada do centro da cidade, ou dita mais afastada do centro da cidade, e aqui trazer essa nova centralidade, esse movimento, né, principalmente quando a gente toca em saúde e educação, significa, num primeiro momento, já poder oferecer serviços nessas duas áreas que, porventura, venham atender a população da Zona Norte. E aí, hoje, a gente tem a perspectiva de ter, né, no prédio da educação, faculdades particulares, escolas particulares, escolas de idioma, escolas técnicas, enfim, desde que isso atenda às necessidades imediatas da população da Zona Norte, e a gente faz um trabalho muito próximo para entender quais são essas demandas. No prédio da saúde, da mesma forma. Então, hoje a gente tem a Unimed e o laboratório Cortes Vilela, que já desempenham essa função de atendimento à população da região. Só que mais do que isso, a gente pretende também em conjunto com a população, através dos cursos, e aí vou fazer mais um convite, esse final de semana agora, no dia 14, a gente vai realizar a primeira feirinha de negócios locais da Zona Norte. Então, a interação com o público e com os moradores do entorno, ela é determinante para a gente. Inclusive, mais um convite, a gente não tem nenhum tipo de restrição
no moinho para a utilização das nossas dependências, pelo menos no espaço mais externo, né? Então, as pessoas estão absolutamente convidadas a estarem aqui no térreo, a estarem aqui num espaço que a gente chama de contemplar, que é para as pessoas lerem um livro, conversarem no celular. Eu já vi até pessoas cochilando depois do almoço nessa área, enfim. Então, o convite também para conhecer o Moinho nesse sentido fica para todas e todos vocês. Enfim, e aí, né, além dessa questão imediata, tem-se a preocupação de pensar a médio e longo prazo. E aí não vou repetir todo o contexto, né, de incerteza e também de vulnerabilidade que a gente já vive por conta dos problemas do país, que podem ser agravados pelas questões climáticas e que tocam no desenvolvimento sustentável. E aí basicamente essa relação, José, que a gente tem com o entorno, partindo de problemas, né, atuais da Zona Norte e cada vez trazendo soluções a médio e longo prazo que se sustentem no tripé de social, da parte econômica e também da parte ambiental. Eu gostei muito desse negócio que você falou da Zona Norte, porque, como eu sou engenheiro, teve um tempo que eu trabalhei com obras, e eu me lembro que às vezes, eu tinha algumas coisas que eu adquiria na Zona Norte, preferencialmente, porque eram micro-regiões, né, dentro da cidade que se provinham, né, provinha a comunidade dali, e às vezes tinha um preço, às vezes tinham coisas que você não via no centro, e às vezes tinha conexões. E o mais interessante, você falou isso, uma coisa interessante, que eu nunca tinha pensado nisso, ela é uma conexão com a zona rural. A zona rural que a gente perdeu um pouco a conexão. Então, quer dizer, o Moinho, além de tudo, ele faz um pouco do resgate histórico disso aí, né? Você falou, eu achei muito bacana, gostei muito. Você falou da célula de educação, você falou da célula de saúde, você falou do coworking. O coworking é uma coisa que as pessoas já mais ou menos entendem, já conhecem bem, né? Você falou desse espaço de convivência em que as pessoas, que não é necessariamente coworking, mas que as pessoas podem estar ali para saber o que está rolando, o que está acontecendo e tudo tal. Vocês têm espaço também assim para cultura, diversão, teatro, cinema, não se assemelhando a shopping, mas assim que esteja também ligada à proximidade da Zona Norte para atender esse público. E haveria esse espaço também dentro do Moinho? Já existe ou existe projeto de existir? Como é que está isso aí? Novamente, retomando o que o Moinho pretende ser, né, esse polo de empreendedorismo, inovação e criatividade, a gente faz uma associação com o despertar da criatividade nas pessoas e aí quase que a decorrente manifestação artística, né? E é importante pontuar que no Moinho, a nível de layout mesmo, de estrutura, a gente já tem em vários locais intervenções de grafite, promovendo essa interação com a arte urbana. No auditório, que a gente vai fazer a transmissão do evento. É importante colocar, né, Vanessa, que nesse momento ainda, por conta das restrições sanitárias, infelizmente, a gente não vai fazer o evento com a participação do público, mas vamos fazer a transmissão daqui, garantindo toda a estrutura de internet. O evento, a gente sabe que é uma responsabilidade também manter o evento que já vem acontecendo. Então, Vanessa, aproveito para agradecer também a confiança em nós depositada. E o auditório pode, além de receber um evento como o quarto Encontro de Economia Criativa, pode receber eventos que toquem atividades artísticas, que toquem atividades culturais. A gente tem um espaço no térreo também que, inclusive, vai ter uma integração com uma rua mesmo, assim, onde vai passar fluxo de carros, ônibus, enfim. Isso ainda está sendo acertado com a prefeitura. E nesse espaço que a gente chama de loja 15, a gente pode conter esse tipo de programação. Quem sabe até no final de semana, onde o fluxo de trânsito de carros ele é menor, a gente fechar essa passagem atrás do Moinho, fazer um grande bulevar urbano para receber intervenções artísticas, musicais, culturais, de pintura, enfim.
todas essas iniciativas, elas são absolutamente convergentes para o conceito e para a cultura que o Moinho quer estabelecer, e, de novo, sempre trazendo pessoas, fazendo com que elas reflitam sobre elas mesmas, sobre a cidade, sobre a relação que ela tem com o equipamento, e é dessa forma que a gente entende que a gente vai conseguir ir tangibilizando, né, esse propósito maior do Moinho, de novo, para sair desse só da teoria, né? Só da teoria do campo romântico e trazer para a prática, né? Mostrar que é possível a gente, em conjunto, pautar essas questões para a cidade que a gente quer morar. Ô, Arthur, eu acho que, pelo que você está falando aí, vocês realmente encarnam todo um projeto de colaboracionismo e de criatividade, né? Porque você vai interligar tantas coisas importantes, né? Vocês são um universo disso aí, um mini, né? Mas um universo. Se você tem educação, se você tem cultura, se você tem saúde, se você tem interação entre as pessoas, se você tem trabalho em conjunto, se ali tem informação de rede, se você tem, inclusive, disponibilidade de internet para as pessoas, de repente tem Wi-Fi lá dentro, as pessoas podem se comunicar ali. Eu acho, e essa rua que vai ser uma rua assim, de mostra, de repente tem mostra, de repente tem bandas, tem mais de um tipo de estilo, pode até trazer a cultura rural que é intermediada ali pela Zona Norte para fazer mostras, para trazer mostras agropecuárias, coisas assim, num universo menor, mas que, de qualquer maneira, sejam representativos. Eu acho que você realmente recriou ali um espaço da cidade num prédio de 5 andares. Eu estou admirado, estou impressionado e eu tenho a impressão que o nosso público vai gostar muito. Inclusive, se você tiver uma forma de nos trazer fotos, ou até mini vídeos, alguma coisa assim, para a gente poder colocar nesse vídeo aqui, para exemplificar aqui para as pessoas, de repente eu vou tentar fazer essa edição aí, não vou prometer o nosso público aqui, porque a gente não sabe, né, se os nossos materiais vão casar, mas se isso acontecer, eu coloco aqui, porque eu estou achando muito bonito, e como a gente não está podendo se mover muito, né, o próprio evento não vai ser um evento, vai ser dentro do Moinho, por liberalidade de vocês, com a presença da Vanessa, mas não vai poder ter um grupo de pessoas, a gente vai poder ir aí ver, né? Ainda não é o momento, mas esse momento vai chegar. Né? Esse momento vai chegar, se Deus quiser. E para a gente poder presentear o nosso público e trazer um pouco dessa amostra da visibilidade, da visibilidade para esse evento, ainda que seja virtual, se você puder trazer algumas fotos ou pequenos vídeos que para a gente integrar nesse vídeo aqui, para ele ficar bem representativo e pagar bem a promessa aí do nosso quarto encontro. A Vanessa é uma pessoa assim, que tem ideias muito criativas e faz associações muito criativas, né? Porque ela conseguiu o moinho por trás dela. Eu, sinceramente, vou ser honesto, eu não sabia que o moinho era tudo isso. Pela leitura que eu vi ali eu imaginei, mas você falando agora corporificou. Realmente agora você deu uma dimensão muito bonita ao evento. Né, Vanessa? Ficou muito bacana, né? Com certeza, José. E é interessante isso, né? Que o Moinho ele traz uma perspectiva de ser um mini centro, né? Urbano. É. E a gente tem aí nas reflexões, né, sobre sustentabilidade, sobre mudança de cultura na sociedade, né, sobre a mudança das narrativas dominantes. E uma das coisas que todas essas reflexões fazem a gente pensar é que nós necessitamos dos protótipos dessas mudanças. E aí o moinho ele já surge como um protótipo dentro da nossa cidade, né? Não é que assim a gente não tenha condição de ter um moinho em cada bairro de algum ponto da cidade. Isso pode ser incentivado, né? E aí, é exemplo do que essa semana eu soltei na rede, né, social, sobre o projeto da Cidade Criativa de Santos. Né? Eles têm um mega projeto que envolve várias áreas juntos. Não é só pensamento limitado de cultura dentro de cultura, saúde dentro de saúde,
mas essa pipoca, né? Porque, na verdade, o nosso ambiente é sistêmico, né? Ele é tipo um jogo de dominó. Tocou numa peça, as outras vão todas serem refletidas, vão ser balançadas, né? E hoje em dia, o maior desafio é a gente criar esses protótipos para dar uma concretude a todos esses pensamentos que precisam de mudar, né? Que seja um pequeno ousado ou um grande ousado. E aí parte exatamente disso, da educação principalmente, né? Mas da experiência. As pessoas, elas precisam ser tocadas pela experiência. E quanto mais concreto, mais fácil é o entendimento das pessoas, né? Que olha que bacana que é, por exemplo, a gente usar a tecnologia ao nosso favor para a cidade inteira se conectar, né? E se conhecer os recursos que tem nela, e também se motivar a ter centros como esse do Moinho em cada bairro, por exemplo, mesmo que de uma forma, de uma estrutura mais simples, né? Mas feita pela própria população ali, motivada pela própria população, está valendo, né? Ter essas motivações, e tem que ter sempre um âncora para mostrar, nossa, olha, Moinho está na Zona Norte, e olha como é que se desenvolveu para aquele lado lá, né? O que eles fizeram que deu tão certo, né? Então tem que pensar nessas frentes, né? É lógico que assim eu fico extremamente feliz de ter esse avanço dentro da cidade. Eu acho que o Estúdio Dialeto ele está mais feliz ainda porque ele vem pregando isso de uma forma assim tão formiguinha, né? Tão assim sutilzinha, cada ano vai, faz, pinga ali, quando vê, surge um arco-íris, né? No meio, assim, e acaba que a gente entra nele e vai junto, porque a gente não pode desistir de que nós somos a própria mudança, né? Pode partir da gente, a gente pode contagiar o entorno, né? Eu nem vou pegar o exemplo da pandemia, não, que isso aí é maléfico, mas ela está mostrando exatamente para a gente o poder da conexão. E o poder da persistência, né? Que você vê que o vírus ele faz mutação e persiste, né? E a gente tem que ser persistente para resistir a ele, né? Quer dizer, as ideias inovadoras, elas provocam uma mutação no ecossistema, uma mutação benéfica, né? E você falou aí, Vanessa, por exemplo, sobre criar moinho, né? O moinho. Por exemplo, essa zona aqui, eu não sei se eu estou falando besteira, mas parece que é a zona leste de fora tem Piranga, Piranguinha aqui, Sagrado. Eu me lembro que na época das obras também, quando no domingo, às vezes eu precisava de um socorro, era nessa região que eu ia pela proximidade. E eu tinha alguns funcionários que moravam ali, e eles me davam dica de uma opção de coisas. Então, também ali, de repente, era um ponto de integração. Ali tinha uma praça, essa praça tinha esporte, tinha futebol, quer dizer, ali pode-se pensar. Na Zona Norte, parece que tem também a Praça Céu, não tem? Benfica. Benfica é um lugar mais afastado da Zona Norte, que já é quase um distrito particular, né? Com certeza. E, de repente, ele pode ter o seu moinho lá também, né? E fazendo conexão com o moinho daqui. Eu achei essa ideia genial, sensacional. Mas fala mais aí que eu te cortei. E aí, só finalizando aqui meu comentário sobre a fala do Arthur, né? Uhum. Essa preocupação sobre a questão da sustentabilidade hoje em dia, a gente está num dilema muito grande de se pensar que sustentabilidade é só colocar aquilo que você tirou do lugar. A gente já não tem mais essa condição, né? A gente só isso não resolve. Só isso não vai ajudar a gente a superar o que a gente precisa superar.
A questão é a seguinte, né? Em termos de pensamento de transição, é que nós somos uma espécie que temos a capacidade de enxergar o todo e de conectar as coisas e, principalmente, criar futuros, né? E o poder que a gente tem de conectar as coisas para gerar capacidade e diminuir o gasto de energia, né? Que a gente fala de energias desnecessárias às vezes, é que vai fazer toda a diferença para a gente superar e ir para além da sustentabilidade, né? E para além de, de assim, de promover um discurso que é dante nesse sentido e se mantendo de uma forma neutra, eu retiro, mas eu reponho. E isso nunca vai fazer a gente superar essa crise, né? A questão está na gente ter a capacidade de usar tudo que a gente tem de conhecimento, de tecnologia e de poder de conexão com as pessoas para a gente pensar um futuro, né? E gerar capacidade entre as coisas que a gente já criou, para a gente fazer uma nova narrativa, né? Da vida que a gente quer, da vida que a gente pode ter agora, né? A gente fala que é uma perspectiva da regeneração, né? Regenerar a nossa forma de viver, o nosso espaço de trabalho, né? Isso aí é um pensamento que tem vindo muito forte. E a criatividade, ela é a base disso aí, a base disso tudo. A gente só supera uma crise sendo criativo e tendo um pensamento a longo prazo, né? E se guiando por ele. E nós somos uma espécie que tem essa capacidade, mas não no sentido de separar do que é a natureza, mas de estar integrada a ela, fazendo a nossa função, que é essa, né? Porque há muito tempo a gente vem se colocando como superior, né? Como a natureza é uma coisa, o ser humano é outra. Mas, na verdade, não. Na verdade, nós somos parte, né? Isso é muito importante. Isso não é romântico, não. Isso aí a gente está vendo agora, com tanta coisa acontecendo que, olha só, eu tenho uma grande preocupação, por exemplo, essa mudança climática, o derretimento, né, das geleiras, quanta doença não vai surgir através disso, que foi abafada, né, pelos anos, pelo tempo, e aquilo vai surgindo com o derretimento das calotas e tal, né? Não sei o que está por vir. Eu fico imaginando isso, me dá até. Eu falei, a gente vai ficar vivendo tomando vacina, porque cada hora vai ser uma coisa. Vanessa, o CO2 mantido, se o CO2 for definitivamente causador de efeito de estufa, nós temos um problema com o derretimento de geleiras, porque existe algum CO2 guardado, congelado lá. Se você derrete, você libera ele, entendeu? Imagina. Então você libera ele. Eu já li algumas coisas sobre isso. Mas existe uma controvérsia com relação ao CO2, se ou não um gás estufa. Mas, de qualquer maneira, essa questão da regeneração e do ambiente aí é verdadeira, né? Porque a gente usa da inteligência artificial e começa a esquecer da nossa inteligência natural, né? Eu acho, por exemplo, que essa modificação de projeto, de maneira... Por exemplo, o Moinho ele poderia ter simplesmente montado um shopping. Ele não fez isso, ele foi lá e montou um centro colaborativo, um centro de criatividade. E ele vai ser um centro de germinação de outras criações, né?
porque no setor de saúde vai para lá, saúde alternativa, vai no setor de faculdades, vai lá, vão para lá universidades com outras propostas, porque as gerações vão passando e as pessoas querem criar, querem colaborar, elas precisam de espaço. Eu acho que o moinho ele entra aí no espaço de germinação, entendeu? Ele vai permitir que sementes sejam plantadas. E tomara que esse projeto seja passado para outros locais também. O Arthur, vocês têm aí projeto de fazer uma estrutura comum em outras localidades de Juiz de Fora ou até aqui da região? Vocês têm esse projeto ou, por enquanto, está só, realmente, a empresa está ligada só ao moinho mesmo? Existe algum projeto nesse sentido? Vou novamente invocar um comentário da Vanessa, porque a perspectiva da prototipação e da validação ela é muito importante quando a gente comenta sobre qualquer tipo de desenvolvimento de iniciativa, né? Principalmente quando a gente fala de startup e tudo mais. E o moinho, nesse momento, acaba sendo um protótipo de um mini centro urbano que tem todo esse desejo, né? Todo esse propósito maior e que, nesse momento, pelo tamanho do empreendimento, ao meu ver, não faz sentido a gente pensar em mais nada além de consolidar os 33 mil metros quadrados que a gente já tem aqui. Pode ser que daqui a 10 anos, né, com esse modus operandi, né, sendo hackeado, entendido, a gente consiga expandir o local, mas no primeiro momento, a perspectiva é de expandir as soluções que são desenvolvidas aqui. E muito mais do que o hardware, né, a estrutura física desse espaço. E o moinho, além de outras coisas que ele podia ter feito, José, ele podia ter simplesmente derrubado o prédio e construído um prédio novo. Mas essa não é o conceito que rege a nossa atuação. Além do retrofit, né, que chegou a 80% da estrutura original, a gente tem uma série de edificações sustentáveis que compõem também essa construção, como o reservatório para água da chuva, todas as lâmpadas de LED, a perspectiva e um estudo ainda, né, de contratação de energia fotovoltaica, enfim. Todas essas técnicas de edificação sustentáveis foram incorporadas ao moinho. Só que também vou pegar mais um ponto, quando a gente fala de pessoas, mesmo que a gente tenha direitos e liberdades individuais, naturalmente nós somos seres políticos que vivemos em comunidade. A pandemia reforçou essa perspectiva e eu penso que a gente não pode se esquecer dela. O moinho, ele talvez seja um bom termo, tá, José? A gente não tinha ouvido ainda o germinador, né? A gente trabalha com potencializador e tudo mais, mas eu acho que ficou lúdico, no sentido da gente conseguir fazer com que as ideias, com que as pessoas floresçam mesmo, por uma perspectiva muito particular de cada uma delas. E aí, repito, né, que o moinho ele não tem a perspectiva de se colocar de maneira absoluta no centro desse movimento. A gente se entende como um ator, como talvez o stakeholder que inicie esse movimento, mas que só vai ser possível ser um movimento de fato se outras pessoas, como vocês, como as pessoas que estão ouvindo a gente, como pessoas que estão na prefeitura, no governo do estado, no governo federal, nas instituições de educação superior espalhadas pelo país, nas empresas, enfim, que as pessoas entendam e se juntem a esse movimento. Um movimento que, no caso do moinho, também é importante ser pontuado, mesmo que toque questões socioambientais, ele não vem pela perspectiva de ONG ou de filantropia, sem nenhum tipo de prejuízo a essa atividade que é muito nobre. Mas o moinho ele é específico e nasce para desenvolver, através da inovação e empreendedorismo, negócios de impacto, sejam eles negócios locais, sejam eles startups de impacto. Então, a gente também trabalha na ODS 8 muito forte, em trabalho decente e geração de renda, como um motor para que a gente consiga dar oportunidade para as pessoas terem ali o seu próprio negócio ou fazer a sua ideia ser desenvolvida através de todo o arranjo que a gente tem aqui dentro do moinho, para que esses benefícios socioambientais sejam, de alguma forma, entregues para a população. E aí eu vou
aproveitar até, ao meu ver, para a gente, né, não se estender, pelo prazo que a gente tem, para fazer um último comentário que está no contexto do Moinho, mas que acaba trazendo uma perspectiva muito particular, pelo que eu estudo, pelo que eu gosto de entender, que é basicamente como, e aí é um termo muito superficial, tá, pessoal? Como que cidades deram certo, como que cidades deram errado, como que países deram certo, como que países deram errado. Bem, e até onde eu pude estudar, nenhum desses locais se desenvolveram sem ciência, sem inovação e sem cultura. Salvaguardado casos de exploração mineral, exploração ambiental, que não faz nem sentido a gente citar aqui como exemplo, porque foge desse escopo de desenvolvimento sustentável. E aí, vou aproveitar também, José, uma fala sua em relação à educação. O país, o Brasil, ele é reconhecido internacionalmente, muito bem posicionado no ranking de publicações científicas. Então, o país notória a capacidade de produção científica do país. A gente está sempre ali entre os 15, no mínimo entre os 15 maiores produtores de artigos científicos do mundo. Isso é muito bom. Naturalmente, é preciso fazer o recorte, ainda mais num momento conturbado, que mais de 95% dessas publicações científicas são produzidas em instituições públicas de ensino superior. O que também, pelo tecido, né, pelas mais de 60 instituições que a gente tem ao longo do país, é um fato relevante para a gente trazer para cá que, ao invés de elas serem simplesmente abandonadas ou atacadas, enfim, ainda que tenham uma série de problemas, e eu falo isso com muito pesar, porque eu amo a UFJF, eu amo as instituições públicas de educação superior, como eu disse, carregam a perspectiva científica do país, sem demérito das instituições privadas também. Eu penso que o grande desafio, entendendo que as cidades que deram certo têm essa vertical de ciência, de inovação e de cultura, é fazer com que esses aparelhos, que pela ótica da produção científica funcionam muito bem, e que talvez tenham dificuldade de aplicar esse conhecimento científico para gerar benefícios para as pessoas do país de maneira geral. E aí, o Moinho, ele se coloca como um ator também para potencializar o encontro que existe da ciência, do conhecimento da academia, para convertê-lo em inovação e competitividade, que quando a gente olha os índices globais, o Brasil também está muito atrás. A gente é 62 em competitividade e a gente é 71 perdão, ao contrário, a gente é 62 em inovação e a gente é 71 em competitividade. Naturalmente aqui, eu não estou dizendo que a gente deve simplesmente extinguir a ciência que a gente já faz, pelo contrário, a gente deve aproveitar, porque o conteúdo é de altíssimo nível, e converter em empreendedorismo, inovação, em competitividade, para que a Dona Maria ou o seu João, que moram aqui do lado do Moinho, consigam receber esse endereçamento dessa solução, que não é simples, tá? Também não estou trazendo aqui uma perspectiva superficial, que requer sofisticação, que requer paciência, que requer boa vontade também, para a gente também não ficar à mercê de interesses outros que não sejam gerar benefício para a população. E aí, dessa forma, como esse catalisador, ou como esse regador de sementes, talvez, José, aproveitando uma analogia que você fez, que o Moinho entende que ser palco dessas iniciativas é só o primeiro passo para conectar os atores do ecossistema da cidade de Juiz de Fora, para que problemas socioambientais sejam pautados consistentemente, recorrentemente, e principalmente que a gente consiga desenvolver soluções que passem por todos esses atores, e o Moinho ser um mecanismo perene no que tange o desenvolvimento, o teste e principalmente, por fim, a validação dessas soluções. E se o Moinho vai existir na Zona Norte, na Zona Sul, em outra cidade e tudo mais, para além do hardware, a gente imagina criar essa inteligência de software, o drive, para que a gente consiga alcançar a escala e enfrentar grandemente os diversos problemas que o Brasil tem.
Bacana. Eu vejo que você é uma pessoa objetiva, pragmática, mas você também é sonhador, né? Você sonha que realmente essa semente germine. E eu gostei de uma coisa que você falou aí. é, nós temos dificuldades hoje em dia de pesquisa e de implementação, de transformar essa pesquisa em realidade brasileira, em trabalho e tal. E isso aí entra num aspecto político que eu não vou tocar aqui agora, que é a questão de financiamento público, né? As universidades, elas não foram construídas no estalar de dedos, nem foram construídas pelo setor privado, nem mesmo nas parcerias com o setor privado. As universidades foram construídas por uma vontade política de algumas gerações de políticos esparsos aí, e depois elas se criaram por si próprias e chegaram a essa competência. A questão política que poderia se discutir agora é se está vendo ou se não está vendo investimento. Por outro lado, eu acho que iniciativas como a que vocês estão desenvolvendo aqui que rompe uma inércia, né, de esperar tudo, que alguma coisa, que alguém faça algo, é estimulante, porque você, por exemplo, diz que ama a Universidade Federal de Juiz de Fora. Se amanhã você cair lá dentro, você vai ensejar que esses recursos venham e que eles sejam bem aplicados, né? E como você está fazendo aí agora, todos os recursos que vocês estão buscando aí, vocês estão tratando de uma maneira que eles sejam efetivos, que a germinação da semente seja realmente recriar o espaço, regenerar, fazer com que as coisas aconteçam e poder até ser seguido, né? Servir de exemplo, disseminando pelas cidades, em espaços físicos ou virtuais, isso nem faz tanta diferença, e atrair investimentos, de repente privados, mas de repente públicos também, né? Porque as pessoas parecem que têm uma ideia de que o investimento público no setor de pesquisa é perda de tempo. Se você for olhar, por exemplo, o que a América do Norte fez agora e a Europa fez com relação ao investimento nas empresas privadas por parte de governos para desenvolver vacinas, e olha o que aconteceu, as vacinas saíram, houve o trabalho, né? Então nós poderíamos ter feito isso aqui, né? Ah, mas nós não temos capital. Isso é uma coisa que eu não sei se a gente não tem, não. Mas não vamos entrar nesse ponto, não, senão a gente vai partir para o setor político, não é uma coisa muito legal. Arthur, eu gostei demais da sua fala, você conseguiu exemplificar muito bem, o seu detalhamento técnico foi muito bom, eu acho que é um grande apoio que a Vanessa, que é uma protagonista aqui na cidade em relação à questão da economia criativa, ela deve ter sempre o apoio. O meu apoio é um apoio menor, é um apoio mais de viabilizar em termos né, de mídia, mas o apoio do Moinho ele é crucial, nós estamos realmente inaugurando algo novo, né? Esse quarto encontro que a Vanessa está fazendo, ele é significativo, ele tem sido significativo, ela está reunindo grandes atores na cidade e está se tornando uma liderança nesse sentido. Então, o apoio de vocês é realmente muito importante. Eu vou te dizer que tive o prazer de conhecer você, vi que você é uma pessoa extremamente embasada, muito culto, e, e realmente você é um porta-voz assim, de uma ideia muito bacana. Já que você disse que finalizou a sua fala, eu vou agradecer a sua presença, vou pedir para a Vanessa finalizar dessa vez o programa ao invés de mim, porque trata-se do quarto encontro, esse programa é destinado a isso, e por liberalidade da minha parte, Vanessa, você hoje termina o programa com a sua fala, endereçando o nosso público aí ao nosso encontro, né, o seu encontro, o quarto encontro no dia 28 de agosto. Fala aí, finaliza para nós. Vanessa, só me dá uma parte, por favor? Desculpa a minha indelicadeza. Não, que isso, desculpa que eu não te perguntei. Não, sem problema, eu já tinha terminado, mas... Pode falar, pode falar. O José trouxe uma palavra que me remeteu a uma questão muito forte. E aí, de maneira lúdica, né, e com cheirinho de café e de pão de queijo, bem mineiro, porque se amavam homens e mulheres, também se amavam sonhos, e sonhos, José, Vanessa, as pessoas que estão vendo a gente, mesmo com a minha pouca idade, não envelhecem. Então, eu espero que o Moinho também seja um lugar para a gente trazer esses sonhos e principalmente fazê-los germiná-los e florescer.
Nossa, muito Obrigado. bonito, hein? Qual é um término poético. Eu podia ter terminado assim, ó. Pois é. Então, né? Então, eu queria agradecer e falar também que, assim, não existe apoio grande e pequeno, todos os apoios têm o mesmo sentido, né? Eu acho que sozinho a gente não anda mesmo, não tem jeito. E a prova disso é que a gente já vai para o 4º ano. Se não tivesse público, se não tivesse apoio, não iria acontecer. Então, todo mundo que participa, todo mundo que está no bastidor, né, são importantes do mesmo jeito, porque está fazendo acontecer, né? A gente está conseguindo concretizar. É verdade. E aí, esse ano, a gente vai falar de cidades criativas, né, para o desenvolvimento sustentável e inclusivo, e com a participação especial de 2 cidades aqui do Brasil, que são integradas à rede de cidades criativas da Unesco. Eles vêm relatar de forma breve, né, a experiência de estar nessa rede, o que tem feito em suas cidades. No caso, é a Paraíba, né, a região especificamente João Pessoa, e também a cidade de BH, né? Então, importantíssimo, o evento nunca trouxe, assim, agora de forma online é fácil trazer as pessoas de fora, né? É bacana. Mas o evento nunca teve essa característica de trazer pessoas de fora, sempre fazendo com as pessoas da cidade, por ser um evento para a cidade. Mas nesse momento, pela temática, eu senti a necessidade de incluir essas experiências, porque como falar de uma coisa que a gente nunca viveu, É né? verdade. Então, trazer essa experiência é muito importante para a cidade. Então, esse espaço foi criado para isso. E também a gente vai ter uma presença de um debate para discutir, né, sobre Juiz de Fora criativa, inclusiva, através da própria prefeitura, né, o que eles têm colocado como plano para isso, que é importante, além da sociedade civil, ter também representatividade, né, do público para fortalecer aí as demandas que não estão ao nosso alcance. E também, para finalizar, na parte da tarde, a gente vai ter um workshop que nós vamos tratar de prática colaborativa, mas no intuito de pensar em torno da temática Juiz de Fora criativa, né? E aí todos estão convidados. Nós temos alguns grupos da cidade também que já estão previamente convidados aí para ajudar na articulação desse momento. E está muito especial e espero que todo mundo tenha aí a condição de participar com a gente, conhecer um pouquinho dessa parceria também com o Moinho também, que é um projeto muito promissor e que tem condição de ajudar a gente a projetar a cidade nacional, internacionalmente, se Deus quiser. Bacana. Gente, então assim nós finalizamos, tá bom? Com as últimas palavras eu deixo as palavras da Vanessa, que hoje ela é a protagonista. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Arthur. Gostamos muito dessa conversa. Espero que o nosso público goste também. Até o próximo Pontuando.